porque dele y para él sean todas las cosas. Vamos a pasar ahora a lectura bíblica del mensaje de hoy y voy a pedir, Elías, una vez más, Elías, por favor, Romanos 15, versículo 1 al 13, y en japonés es Tamae-san, onegai shimasu, Romanos 15, del 1 al 13. Primero en portugués y después en japonés. Elías, por favor, ¿nos ayudas? Sim. Por favor. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram cairão sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ó Deus, que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem a Deus e Pai. Portanto, e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios, com o povo dele, e mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías diz também: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. 前さん、お願いします。はい。ローマ人への手紙15章1節から13節。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人、隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろ、あなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者の
しもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ、私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。また、こうも言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ。もろもろの国民よ、主をたたえよ。さらにまた、イザヤがこう言っています。エッサイの霊が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人はこの方に望みをかける。どうか、恵みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。Amén. Amén, amén. Ahora sí, vamos a preparar su corazón, su mente, sus oídos para oír la palabra de Dios. Y voy a hacer una oración por la vida de nuestro hermano Alex. Vamos a orar, fecha tus ojos, inclina tu rostro. Pai Celestial, en el nombre de Jesús, usa teu servo, Deus, para que a través de sus labios possa transmitir, Señor, a tua palabra verdadeira e fiel. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a traer revelación, Señor, en nuestras vidas. Que Dios, a través de tu servo, possa transmitir aquilo que nós precisamos ouvir, nós precisamos mudar, nós precisamos, Señor, motivar, Señor. Que tua palabra venha sempre a alimentar-nos, a fortalecer-nos, Señor. Trae esa palabra que nos trae vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, tirando toda distracción, Señor, y podernos concentrar, Señor, en tu palabra. Mas no solamente oír, escuchar, Señor, mas también colocarla en práctica. Que tu palabra, Señor, sea colocada en práctica y las personas puedan ver que toda palabra que la gente escuta en el culto de piedad está colocada, feita en nuestras vidas, Señor. Usa, Señor, la vida de tu siervo una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Van a separar los grupos de japonés y portugués. Alex, onegai shimasu, por favor. Vamos aguardar um pouquinho só para um segundo. Vou continuar transmitindo aqui. Já foi, já? Alex, boa noite. Já está pronto. Pode começar. Ah, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu só ver aqui. Apresentação. Ok. Bom, então, boa noite a todos, que bom, estamos juntos mais uma vez para continuar aprendendo na série do livro de Romanos. Tem sido muito bom, né, irmãos, para a gente, esse livro, essa carta do livro de Romanos, onde a gente aprendeu, né, Paulo explica bem claramente, né, sobre a salvação, que é somente pela graça, né, mediante a fé em Jesus, e todos igualmente precisam, né? Todos pecaram e carecem, precisam da glória, da graça de Deus. E a gente tem aprendido. E hoje nós vamos, semana passada tivemos o Jonathan, né? No capítulo 14, compartilhou com a gente, e hoje capítulo 15, versículo de 1 a 13. E essa... Deixa eu só... Isso. Então, o tema de hoje que eu queria ver nesse trecho, né, que Jesus é o nosso exemplo e a nossa motivação, né, para viver a maneira que a gente vive.
aqui, do jeito que a gente vive a nossa vida cristã, né? Se a gente decide chegar a Cristo, entregar nossa vida a Ele, seguir os seus passos, né? E nós temos Ele, então, como nosso exemplo, nós temos que nos espelhar nele, para como Ele é, como Ele age, né? E Ele vai nos dar a graça, né? Deus, pelas nossas forças, a gente jamais vai conseguir imitá-lo, né? Mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, nós podemos seguir esse exemplo, né? Seguir as pisadas, os passos de Jesus na maneira que a gente vive, né? E a gente viu aqui, então, a primeira coisa, né, que vamos ver no versículo de 1 a 3, Paulo, ele está continuando, na verdade, do capítulo 14, né, que é o relacionamento entre os crentes, né, na igreja, porque na igreja de Roma tinha cristãos, né, que eram judeus e cristãos que eram gentios, que eram pessoas de outras, né, nações, que não conheciam o Antigo Testamento, não conheciam a Torá, a lei de Deus, né, e tava tendo problemas ali de relacionamento entre os cristãos, a gente viu semana passada, principalmente com crenças em relação à comida, né? Que tipo de comida pode comer, que tipo de comida não pode, datas especiais, festas, tinha coisas que eram muito importantes para os judeus e que eles aprenderam desde criança, né? E quando eles conheceram a Jesus, o Messias, e decidiram, né, aceitaram Jesus como seu Senhor, começaram a seguir a Jesus, eles tinham já essa cultura judaica, né, do Antigo Testamento, onde eles respeitavam. E com os demais, né, os gentios, né, eles estavam ali, receberam a graça de Deus, né, não tinham esse conhecimento anterior da lei de Deus e demais regras, né? E, então eles tinham essa divergência. Então é muito importante, né, a gente, com relação a deixa eu aí. É muito importante a gente, como igreja, como irmãos em Cristo, irmãos na fé, né, a gente, naquilo que é essencial, com respeito à salvação, com respeito que a salvação é somente pela fé, né? Somente pela graça de Deus, mediante a fé, né? Que não é por mérito, e com relação à pessoa de Jesus, né? Que é o Deus Filho, com respeito às coisas essenciais da fé, a gente tem que ter essa unidade, né? Nós temos que ter essa firmeza, né? Não pode se relativizar aquilo que é essencial, que a Bíblia é clara em nos ensinar. Mas, com relação a costumes, coisas que não está claro, né? Coisas que Deus não deixou explícito na palavra de Deus, né? A gente deve ter cautela, né? Para não fazer disso motivo de briga, divergência, de desunião, de problemas que venham ali a estragar o relacionamento entre nós que somos cristãos, né? Então, aqui a ética cristã em relação ao próximo. Vamos só voltar aqui para a gente ver o versículo, né, de 1 a 3. Qual que é o mandamento aqui que Paulo dá, né? Nós que somos fortes, ele fala aqui com relação aos crentes mais experientes, né, que têm mais liberdade, e a liberdade vem do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Então, aqueles que têm mais conhecimento, né, da palavra de Deus, mais, vamos dizer assim, experiência em
na caminhada cristã, né, em vez de julgar de condenar os novos na fé, aqueles que ainda não têm esse mesmo conhecimento, né, de Deus, estão ali, né, precisam ser suportados, apoiados, carregados, né, no sentido de ter ali essa paciência, esse apoio, para que eles venham também a crescer na fé, né? Cada um de nós deve, olha como ele usa essa palavra, né? Devemos suportar, é um mandamento, é uma coisa, uma obrigação, né? Diante de Deus, né? E ele vai explicar por que ele está mandando isso. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo. Não é só o seu irmão, né, da igreja, não é só aquele que tem a mesma fé que você. Aqui ele fala com relação ao próximo. Próximo é, como Jesus falou, né? Ele resumiu a lei de Deus em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, e ele contou aquela história do samaritano, né, que estava caído pelo caminho e passaram pessoas ali ao seu lado, várias pessoas, e um deles somente que o ajudou, né? E ele falou assim, quem que foi o próximo dessa pessoa? Foi aquele que mostrou misericórdia. Então, o próximo é aquela pessoa que está ao nosso alcance, que precisa de ajuda, está em nosso alcance para o ajudar. Esse é o próximo. Não é só aquele que nós temos afinidade, aquele que nós temos ali alguma simpatia, né? Não apenas isso. Mas para vê aqui, José, então. Então, o próximo, a gente deve agradar o próximo como para o bem dele, a fim de edificá-lo, né? Olha, tô pensando aqui, qual que é o objetivo, né? Não é agradar para a gente ter algum benefício com isso. Ah, vou agradar porque aí eu vou ter alguma vantagem. Minha tela está congelada? Deixa eu interromper aqui. Vocês estão me ouvindo bem, meus irmãos? Parece só que a tela estava congelada, né? Tá ouvindo bem, Tadashi? Dá só um joinha se tá ouvindo. Tá, você tá ficando bem. Então tá ok. Deixa eu só... Eu vou sem compartilhar, acho que vai ser melhor. Então, aqui a gente viu com relação à ética, né? Em relação ao próximo. Não deve ser ali baseado no nosso próprio interesse. A gente tem... Jesus, ele negou a si mesmo. E ele falou, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo também. A gente precisa colocar nossa vontade, nosso desejo em segundo plano para que a gente siga Jesus e a gente consiga ter manifestar essa comunhão, né, entre os irmãos, né? Porque se continuamos ali igual ao mundo, egoístas, cada um buscando apenas o que é seu, apenas o seu próprio benefício, a própria vontade, né? Que diferença a igreja tem do mundo? Zero, né? Então, a igreja de Jesus são aquelas pessoas que decidiram negar a si mesmo, a sua própria vontade para fazer aquilo que ele, como mestre, né, nos ensina e ele nos dá o exemplo. Vamos ver aqui o exemplo que ele nos deu, né? No versículo 3, está escrito assim, ó, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, né? Ele se tornou um ser humano e ele negou a si mesmo, a sua própria vontade, não agradou a si mesmo. Ele sempre falava, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, né? E até na hora do mais sofrimento que ele teve no jardim do Getsemane, onde ele orou, né? Ali em angústia ele orou, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero,
mas o que tu queres, né? Seja feita a tua vontade. Então, o Jesus é o nosso exemplo de conduta. Ele negou a si mesmo. Ele não fez sua própria vontade para um propósito muito maior. Qual que era o propósito de Jesus nisso? Tomou o nosso lugar, tomou o nosso castigo, sofreu no nosso lugar para poder nos propiciar a vida eterna. Aqueles que têm fé nele têm esse direito, esse privilégio de se tornar um filho de Deus e ter vida eterna. Então, ele estava olhando para Deus e olhando para o propósito. E a gente também, como Jesus, devemos olhar para Deus, o quanto ele nos amou, o quanto ele nos ama, e olhar para o propósito. O propósito dele é que a igreja seja estabelecida aqui, nesse mundo, como uma luz, né? Um sal da terra, a luz do mundo, que vai manifestar a glória de Deus. E para que o mundo veja, onde tem ali pessoas que abrem mão do seu direito, abrem mão da sua própria vontade para fazer aquilo que promove a glória de Deus, aquilo que vai edificar a outra pessoa, o próximo. Isso é uma manifestação da glória de Deus. Então, nessa primeira parte, né, 1:3, então a gente vê essa ética do cristão tem que ser baseada em Jesus, que não agradou a si mesmo, mas ele fez o que era necessário para edificar, para salvar cada um de nós, e a gente precisa fazer o que é necessário, né, também não para agradar a nós mesmos, mas com vistas na vontade de Deus. O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu me relacione com essas pessoas aqui na igreja e também com as pessoas que ainda não têm a mesma fé, mas que Ele nos coloca ao nosso redor, né? Como nós devemos agir, tratar as pessoas, apoiar, né? E muitas vezes até sofrer ali da mesma forma que Jesus falou, sofreu os insultos, né? Os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Na verdade, todos os insultos que os cristãos sofrem, né, também caíram sobre Jesus. Então, a gente deve se espelhar nisso. Amém? Então, eu queria ver também aqui, ó, no versículo 4, ele fala uma coisa muito importante, que é que a Escritura, a palavra de Deus, ela não está obsoleta, ela tem ainda a validade e a aplicação para hoje, para nós. Tudo que nós lemos na Bíblia, a gente deve tentar entender como que isso se aplica hoje na minha vida, né? Porque está escrito no versículo 4 assim, ó, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Né? A Bíblia tem partes, às vezes, que é um pouco difícil entender. Né? A gente precisa meditar, a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Né? Por exemplo, os Salmos que a gente leu hoje, né? Que Deus é aquele que salva, e o salmista ele fala que ele estava sendo perseguido, que ele estava sendo ali, pessoas estavam maquinando, procurando o seu mal, procurando matá-lo, né? E ele pede ajuda de Deus, que Deus o proteja, que Deus julgue essas pessoas, né? E hoje, né, a gente vê que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, não é contra pessoas que são os nossos inimigos. Né? O Novo Testamento deixa isso claro, que nós lutamos contra poderes, né? Poderes espirituais que querem nos destruir. Como Jesus falou, o inimigo, lá em João 10:10 está escrito assim, o diabo, né, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Então, nós temos hoje, né,
quando queremos seguir Jesus, quando queremos caminhar nos passos de Jesus, seguir o exemplo dele, colocar em prática na nossa vida, nós temos lutas espirituais que a gente deve estar ciente, mas nosso Deus é poderoso, nosso Deus é vencedor, ele nos dá a vitória. Então, toda a Escritura foi escrita para quê? Para nos ensinar. Deus inspirou as pessoas certas, Deus inspirou homens, profetas, homens de Deus, e deixou para nós escrito a sua revelação, quem ele é, e o que nós somos, e quem nós somos, e o que nós podemos ser também. Pela graça de Deus, podemos nos tornar novas criaturas, pessoas, filhos de Deus, crentes, né, que vão manifestar a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo. Então, a Escritura hoje é muito importante, né? Como sempre foi, e até Jesus voltar, até a gente estar diante de Deus, nossa esperança, vamos manter a nossa esperança por causa daquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Do que Cristo fez, Deus o Pai que criou todas as coisas, Deus o Filho que executou fielmente e o plano de salvação, né? Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está à direita do Pai, orando, intercedendo por nós, e vai voltar para nos buscar, né? Então, essa é a promessa. A Escritura hoje tem que ser o nosso guia, né? Nós estamos indo para um lugar, como um GPS, né? Hoje a maioria das pessoas nem se preocupa mais, porque tem o GPS, tem o Waze, tem Google Maps. A primeira vez eu lembro quando eu fui para o Caraguatatuba, né? Há 20 e poucos anos atrás, quando a gente casou, eu não sabia o caminho, tinha que passar por São Paulo. E aí eu comprei lá na banca um guia 4 rodas, que era um livro grosso assim, onde tinha os mapas, né? E aí você tinha que ver onde que você ia, qual o caminho, onde que você tem que virar, qual ponte tem que entrar. E mesmo assim acabei me perdendo lá em São Paulo, lá. Tava eu e a Lu somente. A gente se perdeu lá e teve que parar, pedir informação. Hoje em dia não precisa mais, né? Você coloca ali onde que você quer ir, coloca o aplicativo e ele vai vir à direita, vir à esquerda e vai te levar no lugar. E para ir para o céu, e para ir para a eternidade, junto de Deus, como nós vamos saber o caminho? Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o caminho é Jesus, e a gente também conhece o caminho, né? Conhece esse Jesus que é o caminho através da Escritura. Amém? Então, vamos lembrar disso. E terceira coisa que a gente viu aqui, nessa primeira parte, é o espírito de unidade da igreja. Irmãos, a gente vê muitas vezes, né? Problemas nas igrejas onde não deveria ter, mas somos seres humanos e às vezes tem, né? Divergências, pontos de vista diferentes, e às vezes até pessoas que se tornam um problema grande, né? Mas como que nós podemos ter a unidade de, apesar de diferenças, pensar diferente, pessoas com gosto diferente, formas de ser criado, culturas diferentes, né? Como que nós podemos ter unidade, que é o que Deus espera, né? Jesus orou por isso. Ele, lá em João 17, ele orou ao Pai para que os seus discípulos fossem tivessem unidade. E aqui a gente leu aqui no versículo 5, que o Deus, uma oração de Paulo, né? O Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Esse espírito de unidade, ele não vai ser conquistado
por afinidades pessoais, por gostos parecidos. Dentro da igreja não é assim que funciona, né? O espírito de unidade é Deus que dá, né? Por isso que o Paulo pede aqui, que o Deus que concede ânimo, o Deus que concede perseverança, ele dê para vocês um espírito de unidade, né? Então, não é um método, não é apenas programas, né, que vão gerar unidade na igreja, mas isso daí é um dom de Deus, um dom que Deus dá, né? E isso ele dá, sabe de qual forma? Quando a gente adora junto, né? No versículo 6 está escrito assim, ó: para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A unidade, ela acontece na igreja quando a gente, como agora, né, estamos reunidos junto, louvamos a Deus, louvamos que Ele seja engrandecido, que Ele é o Deus poderoso da nossa salvação, né, o Deus que tudo foi criado por Ele, para Ele, e nele encontra propósito. A gente cantou hoje, né? Quando a gente está cantando junto, louvando junto a Deus, das suas grandezas, das suas maravilhas, do seu poder, do que Ele é e do que Ele faz, né? Quando a gente está junto cantando e juntos ouvindo a palavra de Deus, abrindo a Escritura, aprendendo junto, isso que gera a unidade da igreja, né? E isso é o que vai nos manter unidos, manter cada igreja local, né, unida, apesar de diferenças, né? Talvez se a gente for falar aqui de futebol, vai dar briga aqui. Um vai torcer para o Corinthians, outro para o São Paulo, que logo vai ter jogo aí dos dois, Palmeiras e etc, né? Se for falar de política, vai dar problema, né? Porque um prefere tal, outro prefere outro, e um vê de um jeito, outro vê de outro jeito, né? Isso é normal, né, irmãos? Mas a unidade está olhando para Jesus, louvando a Deus, abrindo a Escritura, estudando junto a palavra de Deus. Isso é o que nos mantém unidos e que nos afasta ali, deixam as diferenças cada vez menores, né? De cada um de nós. Amém? Então, vamos continuar buscando essa unidade, e buscando a unidade é reunindo, adorando junto, aprendendo junto a palavra de Deus. Bom, então, queria agora, do versículo 7 a 10, apenas 3 considerações aqui. Ele fala aqui, então ele começa, né, com uma ordem para a gente agradar aos outros, né, e não a nós mesmos. Ele dá um exemplo de Jesus, que Jesus fez isso por nós, e ele termina com a oração pedindo que Deus conceda essa unidade para nós. Na segunda parte, da mesma forma, né, ele começa aqui dando uma ordem para nós. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Em outra tradução está: acolhei-vos uns aos outros, né? Esse é o mandamento, né, para a gente aceitar as pessoas. Aceitar porque são pessoas maravilhosas, pessoas que não têm defeito, não tem nada que nos incomode, pessoas que são tão amáveis assim, né? Ele fala assim, ó: aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. Como que Cristo nos aceitou? Por nos ver em nós bondade, ver em nós ali qualidades, será? Por ver em nós ali uma pessoa reta, uma pessoa, como é falado de Jó, né? Jó era uma pessoa reta, íntegra, justa, que andava com Deus, né? Então, nem sempre Deus pode olhar e ver isso em nós, né? Mas Cristo nos aceitou da mesma forma. E o seu sacrifício é que nos transforma e vai nos transformando, nos perdoa, né? Nos purifica e vai atuando em nós para nos moldar a sua imagem.
Então, vamos lembrar isso, irmãos, né? Nós devemos, assim, aceitar uns aos outros, acolher uns aos outros da mesma forma como Cristo nos aceitou. Quando a gente olha isso, né, Cristo é o modelo, é o exemplo de conduta nos relacionamentos, dentro da igreja também, né, e fora também, né? E qual é o objetivo? A fim de que vocês glorifiquem a Deus, né? O Paulo fala isso, ó, se vocês fizerem isso, se vocês agirem como Jesus fez, como Jesus aceitou vocês, como ele acolheu, mesmo com defeito, com pecado, ele os acolheu, ele os perdoou. Façam isso da mesma forma e Deus será glorificado através de vocês, né? E no versículo 8 ele fala, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são judeus, né, da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, né? Jesus se tornou servo, né? E nós, da mesma forma, temos que o amor de Deus, se realmente temos o amor de Deus, né, nós temos também que estar disposto a servir, né? Servir a Deus. E como que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas, né? Tem uma parábola que fala assim, né, no dia, Jesus falou assim, no dia da minha glória, né, se eu encontrar com vocês, eu vou dizer para uns, né, vocês me acolheram, vocês me ajudaram, enquanto eu estava com fome, vocês me deram de comer, com sede, vocês me deram água, estava nu, vocês me deram roupa. E as pessoas vão perguntar, quando fizemos isso, Jesus? Ele vai falar, quando vocês fizeram às pessoas, aos pequeninos, vocês fizeram a mim. E da mesma forma, ele vai julgar aquelas pessoas, né? Outras pessoas. Olha, vocês não fizeram nada. Eu estava com fome, vocês não me ajudaram, não me deram comida. Eu estava nu, vocês não me deram roupa. Eu estava doente, vocês não foram me visitar. Mas quando, Jesus, nós fizemos essas coisas? Deixamos de fazer essas coisas? Quando vocês deixaram de fazer às pessoas que estavam próximo de você, e você viu a necessidade, você se encolheu a sua mão, você não ajudou. Então, aqui a gente vê que o amor de Deus, o amor de Jesus, né, e que ele que é o nosso exemplo, se tornou servo, ele nos aceitou como nós éramos, né, pecadores, e nos perdoou. Esse amor tem que ser ali, nos conduzir para o serviço, né, e por amor às pessoas, como Jesus amou. E por último, queria terminar aqui, né, ele cita 3 passagens aqui do Antigo Testamento, que ele fala que Jesus cumpriu as promessas, né, e veio aos judeus para cumprir as promessas, mas Deus já tinha no seu propósito, desde o princípio, a salvar a todas as nações, começando pelos judeus, né, que a nação a nação de Israel seria ali um exemplo, seria através de Abraão, né, através dessa nação, ele abençoaria todas as famílias da terra. Então, e progressivamente, né, a gente vê aqui que ele foi chegando nos gentios. Começou ali, quando Jesus veio, né, ele veio, nasceu judeu, pregou aos judeus, e alguns gentios também que chegaram a ele os atendeu, né? Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele deu um mandamento, né, para os discípulos, olha, fica em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, né? E depois ele termina assim falando, e depois vocês ide, né, por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, começando em Judá, depois a Judeia, Samaria, depois Galileia, até os confins da terra.
Então, aqui a gente vê que Deus veio a nós. E Ele veio se aproximando cada vez mais. Ele quer que cada pessoa, cada um de nós chegue a Ele. E tem muitos ainda que não estão o adorando, não estão ainda olhando Jesus como esse Salvador bendito, desejando aprender dele, imitá-lo e viver como ele viveu aqui. E cabe a nós que somos, né, filhos de Deus, mostrar esse amor, mostrar quem é Jesus, né? Talvez as pessoas só vão conseguir ver quem é Jesus quando eles virem Jesus vivendo na vida de outras pessoas, que são cada um de nós que estamos aqui. E para terminar, irmãos, queria ler de novo o versículo 13, né? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o versículo 13. Ó, e ele termina aqui no versículo 12 e 13, tá? E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. De quem Isaías está falando aqui? Do Messias, né? É a promessa do Messias bendito, que nasceria da raiz de Jessé, da família de descendência de Jessé, de Davi, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. E estes, os gentios, aqueles que não conheciam a Deus, vão conhecer quem é esse Messias e vão colocar nele a sua esperança. E o versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder de Deus. Será, irmãos, que nós estamos vivendo isso já? Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Que pela nossa confiança nele, por a gente confiar que ele é o Senhor, que ele nos perdoou, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, para que, crendo nele, a gente não pereça, mas tenhamos vida eterna, que colocando essa confiança, nossa confiança nele, a gente vai ser cheio dessa alegria e paz, e vamos transbordar de esperança, porque pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Agora eu pergunto, para mim e para você, está já realidade isso? Isso é uma realidade hoje na minha vida, na sua vida? Será que a minha vida está cheia de alegria e paz, que vem através da minha confiança, da nossa confiança em Deus? Ou será que ainda eu vivo carente, vazio dessa alegria, dessa paz que vem de Deus? Eu tenho medo do futuro, eu não consigo ainda lidar com as diferenças das pessoas, eu não consigo ainda aceitar as pessoas como Cristo me aceitou. Então vamos, irmãos, meditar nessa palavra, de Deus, porque Ele quer fazer isso na nossa vida. Ele quer fazer que a nossa vida seja cheia, abundante, João 10, mais uma vez mencionando, Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida plena, vida abundante, vida, não uma vida vazia, uma vida comum, uma vida que transborda de amor, amor de Deus, esperança, alegria, pela presença do Espírito Santo. Então, se já temos isso, vamos louvar a Deus, agradecer, porque isso é Deus que nos dá. Mas ainda se a gente analisar e falar, puxa, sinceramente, numa análise pessoal, interna, se a gente vê
que eu ainda não tenho, reconhecer, né, a Deus, se eu ainda não tenho isso, se a minha vida ainda não está transbordando dessa alegria, dessa paz e dessa esperança, que eu não consigo ainda glorificar a Deus da maneira que eu lido com as pessoas, Senhor, me ajuda, me perdoa, me muda, né? Entra na minha vida, entra no meu coração, faça uma mudança, uma transformação, encha com o teu amor para que eu possa manifestar o teu amor. Encha com o teu Espírito Santo para que as minhas palavras sejam palavras de esperança para as pessoas que precisam, estão perto de nós. Amém, meu? Vamos terminar com a oração? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por a tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou a Escritura para nos ensinar quem o Senhor é, quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é misericordioso, bondoso, e a tua palavra prometia o Messias, aquele que viria e resgataria a cada um dos perdidos para de novo estar em comunhão com o Senhor, e o Senhor cumpriu essa palavra enviando Jesus. E Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo daquele que não fez sua própria vontade, ele fez a vontade do Pai. E ele se tornou servo. Ele veio aqui para servir, Senhor. E serviu maravilhosamente. Ele fez uma obra perfeita. Uma obra que está consumada, Pai. Obrigado pela obra de Jesus, a obra de salvação que ele fez. E agora ele derramou o Espírito Santo para todos aqueles que creem em Ti. E através do Espírito Santo, ele quer que a gente seja transformado dia após dia, segundo a imagem dele, para que Deus seja glorificado e o mundo saiba quem Tu és, Senhor. Abençoa cada irmão aqui dessa igreja Conexão Nikkei de Piedade, da igreja Osana de Campinas, da igreja Imel de Sorocaba, que estamos juntos procurando conhecer mais de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, e que a gente coloca na prática a Tua palavra. Confiamos, olhando para Ti, possamos viver em unidade, essa união, e traga, Senhor, cada pessoa que já participou aqui, que está ainda, de alguma forma, não está firme, Senhor, firma cada um de nós, para juntos avançarmos e crescermos em amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste, comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós durante toda essa semana e para sempre. Amém. 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 Estão todos despedidos, que Deus abençoe, boa semana para vocês. Oyasumi nasai. Yasumi nasai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Deus Obrigado, abençoe. Rick. Tchau, tchau. Obrigado a cada um que participou. Deus abençoe. Amém. A Lu tá aí? Oi? A Lu tá aí? Participou? A Lu? Tá aqui do lado aqui. Opa, manda um abraço para os meninos também. Os meninos dormiram aqui no culto aqui. Eita. Eles dormiram. Mas a Lu tá aqui, sim. Obrigado, um abraço para todo mundo aí. O Bruninho ali também. Legal. Aí. Oyasumi nasai, minasama. Yasumi nasai. Oi, Juninho. Tchau. Tchau, tchau.